Fala, gente boa, estamos começando mais um vídeo aqui. Vamos falar hoje sobre No Caminho do Milagre. Por que tem muita gente que está na fila há muito tempo e não recebe o milagre? Tem gente que chegou ontem na fila e já é abençoado com o milagre. Milagre segue um critério? É sobre isso que nós vamos conversar. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui nesse canal, já deixe seu gostei, que isso ajuda muito. Estamos aqui hoje em Mucuri, na Bahia, para poder trazer essa mensagem para o seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso 1, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está aqui principiando os seus milagres, os seus sinais, e ele escolhe justo um casamento para poder começar. Eu sempre digo que Jesus escolheu um casamento porque é a área que mais precisa de milagre, intervenção divina, é um casamento. Por isso que Jesus principia ali, talvez, os seus milagres. E aqui nós estamos diante de um fato. Acabou o vinho, não se sabe o porquê, talvez fizeram as contas erradas, talvez como aqui no Brasil, que convidado convidou e aí foi mais gente do que o esperado, mas o fato é que acabou o vinho, eles estavam diante de uma situação, um problema. Nós sabemos que Jesus fez outros grandes milagres, ressuscitou mortos, mas essa transformação, Jesus começou ali de um jeito para mostrar que Ele é o Jesus que faz milagres, independente de grande ou pequeno. Milagre é sempre milagre. A diferença de um milagre é que ele não se explica, ele simplesmente acontece. Por isso que ele é caracterizado um milagre. E assim aconteceu um milagre. E eu gosto de ler a Bíblia fazendo algumas perguntas para o texto, o porquê que aconteceu isso. E eu tirei pelo menos 3 perguntas, se nós quisermos aprender um pouco mais sobre milagres, como nós podemos atrair o milagre da parte do Senhor. Primeira coisa é a gente entender quem pode fazer milagre. E aqui nós olhamos para o texto, o verso número 2, diz que Jesus foi convidado para um casamento. Entendemos que o quem, nossa primeira pergunta, é Jesus. É Ele que pode fazer milagres. Este quem aqui está aplicado a um Jesus que estava anônimo num casamento. A mãe de Jesus, o texto começa dizendo que a mãe de Jesus foi convidada e Jesus convidado com os seus discípulos. Então Jesus estava no casamento, mas Jesus ainda não era a peça principal desse casamento. Jesus ainda era um anônimo. Ninguém conhecia o famoso Jesus de Nazaré. Ele só era o filho de Maria. Talvez até foi convidado por causa da sua mãe, que era conhecida naquela região, ele foi convidado também. Mas o fato é que Jesus estava lá, independente se famoso ou não, conhecido ou não, Jesus estava lá. Algum tempo atrás, eu realizei um casamento num casal lá da igreja e eu falei exatamente isso para eles. Convide Jesus para estar no casamento de vocês. Deixe Jesus participar do casamento de vocês. Jesus é aquele que, por mais que ele esteja anônimo, mas não tira ele não. Jesus é aquele camisa 10, eu gosto de pensar em Jesus como um camisa 10. É aquele que é um gênio, uma hora ele vai tirar um coelho da cartola e vai resolver a situação. Jesus é aquele que não saca ele não, que numa bola ele resolve o jogo inteiro. Esse é Jesus. Que embora estando muitas vezes anônimo, mas não se esqueça que ele é Jesus, que uma hora ele vai se levantar. E assim como Jó disse, bem sei que o meu Redentor vive, e tão certo ele se levantará. É nessa confiança e confiança nessa palavra, num Jesus que tem que estar presente. Jesus precisa estar presente no seu casamento. Jesus precisa estar presente na sua vida. Convide Jesus para estar no seu lar. Convide Jesus para estar na sua igreja, na sua célula. Convide Jesus para poder estar contigo na faculdade, onde quer que você vá. Convide Jesus. Não saque ele, não tire ele, que ele vai se levantar e vai resolver a jogada. Segunda coisa, a primeira é quem, a segunda coisa é quando. Quando um milagre acontece. E aqui, o verso 3, a mãe de Jesus chega para ele e fala: acabou o vinho. O milagre aconteceu na hora mais crítica. Então, se tem uma hora para os milagres acontecerem, é na hora mais crítica. Eu gosto sempre de pensar, porque milagre é onde nós não conseguimos mais fazer, é a hora que Jesus chega e faz acontecer. Milagres acontecem quando nós já esgotamos as nossas forças, quando nós já tentamos de tudo e não deu jeito, é hora do milagre acontecer. Eu gosto sempre de pensar, quando um salva-vida, estamos diante de
de um mar e um salva-vidas, ele sempre, quando ele vai salvar alguém, ele espera com que essa pessoa perca as forças e pare de tentar, para que ele possa ir lá e realizar o salvamento. Porque senão pode ocorrer o risco de afogar os dois. Porque enquanto nós tivermos força, nós vamos tentando e tentando, e nós vamos muitas vezes impedindo um milagre de acontecer. Se você ainda está lutando, se você ainda está tentando, é porque ainda tem jeito para você. Mas quando você chega no seu limite, é a hora que Jesus entra na causa. Um milagre acontece na hora mais crítica, na hora em que ninguém mais sabe o que fazer, na hora que o vinho acabou, na hora que todos estão com a faca na mão. É a hora que o nosso Redentor se levanta e fala, agora é comigo. É aquele pai que se levanta na hora mais crítica e fala, é meu filho, agora é comigo. Sai que eu vou resolver. A hora mais crítica é o quando acontece a situação que realiza e que vem um milagre em nossa vida. E a terceira coisa, essa primeira é quem, a segunda é quando, a terceira é onde. Onde os milagres acontecem. O verso número 8, Jesus fala uma das coisas mais interessantes para aqueles homens. Pegue o vinho e leve até o mestre-sala. O processo aconteceu no caminho. Enquanto eles saiu água, mas chegou lá vinho. No caminho aconteceu essa transformação. Então, onde o milagre acontece é sempre no caminho. É enquanto nós vamos caminhando com o Senhor é que as coisas vão acontecendo. Eu gosto quando a Bíblia diz que estes sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais não vão na frente, muito pelo contrário, somos nós que vamos à frente e os sinais vão nos acompanhando. Os sinais vão seguindo aqueles que creem. Se você crê no nome de Jesus, então você pode ter certeza que os sinais vão acompanhar você. Amo quando o salmista diz que aquele que vai andando e chorando, dá a ideia de que mesmo chorando, mesmo sangrando, mesmo sofrendo, eu continuo andando, eu não paro. E assim ele volta trazendo os feixes alegre, feliz e comemorando porque ele não parou. No caminho aconteceu isso. Quando eu vejo grandes homens de Deus, como Moisés, como Pedro, grandes homens de Deus, como José, todos eles tiveram que fazer alguma coisa. Uns tiveram que sair do barco, outros tiveram que andar sobre as águas, mas o interessante é que todos eles tiveram que fazer alguma coisa. Os milagres não acontecem na inércia. Os milagres não acontecem na estagnação, muito pelo contrário. Milagres acontecem quando nós vamos nos movimentando. Nós sabemos que Deus não muda, mas o Senhor se movimenta. E é por isso que nós estamos crendo, se o nosso Redentor está se movimentando, nós precisamos nos movimentar também. Os sinais vão seguir você no caminho. Aquilo que você vai proferindo, vai crendo, as coisas vão acontecendo. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo um homem que estava na prisão, mas ele não estava parado, nem tampouco sem fazer nada, muito pelo contrário. Enquanto ele estava lá, ele estava estudando economia, matemática, ele aprendeu a ler e escrever os costumes egípcios. Quando a oportunidade chegou, ele era a pessoa certa. Os milagres seguem você, mas se movimente, faça alguma coisa, não fique parado. Olho para isso aqui, eu gosto dos por acasos da Bíblia. A Bíblia é cheia de por acaso. A Bíblia conta a história de Mardoqueu, que um dia o rei Artaxerxes por acaso perdeu o sono e lembrou-se de Mardoqueu para honrá-lo por algo que ele havia feito. Gosto também de Ruth, quando ela decide sair para colher espigas, por acaso ela entra no campo de Boaz, por acaso naquele dia Boaz está voltando da cidade. A Bíblia é cheia de por acasos, mas o mais interessante é que todas essas pessoas que experimentaram por acaso, elas experimentaram porque elas fizeram alguma coisa. Quer experimentar milagres do Senhor? Sai da inércia, faça alguma coisa. E aqui eu quero concluir essa mensagem exatamente dizendo isso aqui. Tem muita gente que é do caminho, mas ele não está no caminho. Ele é da fé, mas ele não está exercitando a fé, não está vivendo a fé. Nós precisamos viver a fé no nome do nosso Senhor, crendo nos milagres, porque é bíblico, os milagres vão nos acompanhar e vão nos seguir. Nunca se esqueça disso. O Senhor tem milagre para você, o Senhor tem milagre para cada um de nós. Mas viva no caminho. Nunca se esqueça dessas três coisas. Convide Jesus, quando estiver mais crítico é quando ele vai aparecer. E no caminho que você vai experimentar milagres da parte do Senhor. Eu quero pedir a você agora, envie esse link para alguém que você ama muito. Alguém que está esperando milagre da parte do Senhor. Mande para ele, para que ele possa entender que ele precisa se movimentar também.
Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus.